Fala, Gabi. Continuando, então. Na sessão plenária do STF, realizada no último dia 14, após as primeiras reportagens da Folha, o ministro afirmou, ministro Alexandre de Moraes, que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais, ambos sob sua relatoria no STF. O mesmo argumento foi usado por Gilmar Mendes, o decano, no tribunal, em entrevista ao Canal Livre da Band no último domingo. Moraes também disse que todos os agravos regimentais, como recursos apresentados pelo alvo, Ministério Público ou outra parte do processo, foram levados por ele para análise no plenário do STF, com acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República de todas as movimentações do processo. Moraes, no plenário, disse o seguinte, abre aspas, todos os documentos oficiais juntados à investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, com a Procuradoria acompanhando e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios. Todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. As três afirmações, porém, se chocam com os dados do processo ao qual a Folha teve acesso. O então deputado Romero Marchesi não era investigado anteriormente nos inquéritos sob relatoria de Moraes. O ministro também não analisou nem levou ao plenário do STF os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo das medidas. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Tagliaferro. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados, dado que não constava no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguia identificar. Pittoli. Olha, o que nós estamos vendo a partir daí é um ministro afoito, né, do ponto de vista dessas 4 intervenções, no dia 14, logo após a publicação da Folha de São Paulo, na primeira sessão pós-publicação da Folha, do ministro que sai se defendendo, de fato, sem saber o que tem, o que contém esses 6 GB de informação que a Folha teve acesso. Ele sai numa defesa, conta com o apoio de Gilmar Mendes, Flávio Dino, Barroso e Carmen Lúcia, que, ao meu ver, saem em defesa do ministro, porque provavelmente, supostamente, pode ser que o nome destes frequente esses 6 GB de informação que está com a Folha de São Paulo, e vejo que a mentira, porque mentiu o ministro Alexandre de Moraes mentiu. Ele diz, não, já eram investigados. Não, o Marchesi não era investigado. E agora? Vejo um desespero, Cláudio. A defesa que o ministro fez foi, a gente chama de assodada, apressada. Quando ele fala na sessão, na verdade foi um acordo feito ali dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso falou, abriu para o decano Gilmar Mendes falar, para depois o Alexandre de Moraes falar. Mas eles não dão de mãos dadas esses, né? Todos ali, nesse grupo de pessoas, eles são todos sócios. Lembrando que é o Barroso, que nós temos vídeos históricos em que ele aponta para o Gilmar Mendes, fala que o Gilmar Mendes só exala coisa triste, amargurada, que ele tem capanga, que ele é uma vergonha para STF e que ele não faz justiça. Todos eles se juntaram. O único que não se juntou pediu para sair, que foi Joaquim Barbosa. O resto ali que brigava, tá todo mundo... Porque o acordo foi, nossa, a democracia elegeu Jair Bolsonaro, pelo amor de Deus, nós temos que destruir o bolsonarismo. E o próprio presidente do STF, Luiz Barroso, falou essa frase.
Então eles andam de mão dadas. Aí eles fizeram a defesa pública no dia seguinte, porque era uma sessão da STF, eles fizeram no dia seguinte. Está desmoronando a defesa. Me impressiona, Alexandre Pitoli, como é que eles devem ter tomado uma cacetada emocional tão pesada para agir desse jeito, porque eles usaram documentos ilegais, inadmissíveis num processo, inadmissíveis na boca de um juiz, que foi feito para atacar a Lava Jato, que é chamado de vaza-jato. Porque aquilo tudo era fruto de ato ilícito de hackeamento, de crime. Então não tem validade. Nenhum juiz que tem vergonha na cara usa aquilo. Mas eles usaram para atacar a Lava Jato. Eles, ministros do STF, usaram. Agora, o que o UOL começa explicando foi: não é fruto de hacker, não é material roubado, nós temos o celular com origem. A prova é lícita. E eles sabem que na Vaza Jato, o Greenwald foi soltando em gotas. E começou a fazer de novo. Agora é a vaza-toga, brasileiros. É a vaza-toga. Está vazando a toga. E isso daí vai chegar muito pior. Eles vão dançar, porque essas contradições são pequenas. O que está exposto está errado, é ilegal, ilícito e é nulo.